pode se assentar. Aleluia. Nós estamos nesta jornada de estudo bíblico, e eu tenho sempre dito para os irmãos, para que isso fique bem claro, que este culto não é mais um culto que eu inventei, falar, o pastor inventou um negócio lá na semana para ocupar a gente. Não, esse culto aqui ele tem um propósito de trazer entendimento e maturidade, e mais do que isso, trazer libertação. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para sermos libertos de tantas coisas, através do que? Palavra. Eu tive um sonho logo no primeiro ano que eu assumi a igreja, e nesse sonho eu me lembro, se os irmãos já me ouviram falar disso, eu gostaria de repetir para isso ficar. E nesse sonho eu via muitas pessoas que estavam escravas, estavam possessas, e eu me lembro que a minha oração naquele momento, naquela época, era: Senhor, me dá direção, o que eu vou fazer, que tipo de trabalho que eu vou fazer nessa igreja. E eu me lembro que naquele sonho que Deus me deu, que foi muito forte espiritual, o Senhor me levava a um lugar muito feio, assim, como se fosse um deserto, e as pessoas estavam como se possessas de demônios. E ali eu falei: Deus, o que eu faço? E Deus falava assim para mim: começa a liberar a minha palavra. E quando eu ia falando a palavra, versículos bíblicos, aquelas pessoas iam se libertando. Aquele terreno feio ia se transformando como se fosse um tapete assim, ó, ficava verdinho, as pessoas começavam a sorrir. Então este culto, irmão, da quarta-feira, eu tenho horário até para a gente, quem sabe, fazer nas casas, mas até agora a gente não conseguiu ter uma direção e uma certeza de que podemos mudar para atender mais pessoas. E às vezes com poucos irmãos hoje, né, tá um público bom, mas a gente nunca parou. Por quê? Porque este é o propósito: libertar pessoas através da palavra de Deus. Amém, irmãos? O nosso irmão Juliano trouxe uma exposição de Efésios 6, a partir do versículo 10, semana passada. E enquanto ele ministrava, eu tive no meu espírito uma impressão de que nós deveríamos continuar falando. Eu não sei aonde nós vamos chegar com isso aqui, mas eu gostaria de hoje abrir um debate, provocar os irmãos, para nós falarmos sobre libertação. Amém, irmãos? E essa semana a gente já enfrentou algumas situações aqui que eu entendi que nós estamos no propósito. O irmão Juliano me mandou agora há pouco, falou: pastor, eu tive uns sonhos ontem, né? Assim, assado. Falei: então é isso mesmo. Então, se você veio hoje, irmão, não falte e participe, anote, pega a tua Bíblia. Nós vamos ler aqui esse capítulo 6 de Efésios, e versículo 11 e 12. Eu não vou expor a carta, porque nós terminamos, o irmão Juliano foi o derradeiro, né? E eu gostaria de pegar como base a gente pensar em algumas coisas sobre essa temática. E eu gostaria de falar sobre a realidade espiritual, este mundo, sobre como o diabo age. E vou ver se eu consigo falar alguma coisa hoje assim, bem, não tão profunda, para que nós possamos acessar este lugar. E eu gostaria que você estivesse com o teu coração aberto, participasse, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Efésios 6, versículo 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes, né? O apóstolo Paulo, né? Nós estudamos esta carta e nós vemos o apóstolo Paulo trazendo à igreja, a nós, a nossa realidade espiritual. Aonde que nós estamos? Existe um mundo espiritual, existe um mundo invisível, só que muitas pessoas elas não estão atentas a isso. Existe uma realidade espiritual. Às vezes é falta de conhecimento,
pessoa não sabe que existem demônios, né? Anjos que estão a serviço de Satanás. As pessoas não sabem que existem anjos que estão a serviço do reino de Deus, anjos que nos guardam, anjos que nos protegem. As pessoas não sabem, muitas vezes não têm conhecimento. Outros sabem, mas vivem uma indiferença. Então são dois extremos: aqueles que conhecem eu até sei que existe anjo, demônio, mas não faz muita questão. Mas independente se você faz ou não, eles existem, eles são reais. O mundo espiritual, ele é real, e este mundo espiritual, ele influencia este mundo físico de uma forma que você não imagina. Você não imagina a luta que você enfrentou no mundo espiritual para estar aqui hoje. Você venceu, irmãos. Tem gente que para vir a um culto, irmãos, é uma dificuldade. Às vezes a pessoa não imagina o que passou, porque assim, eu sempre falo, né? É uma festa, você vai assim, irmão, você não tem nem sono, mas falou de Bíblia, oração, parece que vem um negócio assim, ó. Então, o mundo espiritual, ele é muito real, e a gente precisa entender essas questões de anjos ou demônios, para que a gente não possa ficar nos extremos. Eu não acredito, isso não existe, que é o que o diabo mais tem lançado nesses dias. E o outro extremo, existe, mas eu não sei muito e também não quero saber disso, né? Aqueles que autodenominam o diabo como o diabo, tudo é o diabo. Quando cai uma pedra na casa, é o diabo. O pneu fura, é o diabo. E tem aqueles também que nada é o diabo. Não, o diabo é. Então a gente precisa ter um equilíbrio, saber e ter discernimento. Então o apóstolo, ele vai tratar, ele vai falar que existe este mundo espiritual, e que o Senhor nos coloca nesta batalha espiritual. O reino de Deus não é uma colônia de férias. O Hernandes Dias Lopes fala isso. O reino de Deus é um lugar de batalhas. Agora a diferença é que nós estamos neste reino e temos alguém que luta por nós. Amém, irmãos? Nós temos um Senhor que batalha por nós. Então eu irei me deter a princípio sobre como esse inimigo, as armas que ele usa, e discorrer no momento que a gente for passando sobre como isso afeta o ser humano, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Nós estudamos lá no início da carta. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Isso significa que nós estamos aqui neste mundo, mas nós estamos em Cristo numa dimensão espiritual. Então, irmãos, há anjos que estão cuidando de nós, e há demônios que estão lutando contra nós. Agora a gente não pode ficar assim, meu Deus, demônio, pastor. Não, a gente tem que saber que existe demônio sim, e que ele tem a sua astúcia. Agora, mais do que isso, nós temos milhares e milhares e milhares de anjos, irmãos. E o nosso Deus, que ele faz assim, ó, e não sobra nada. Então nós vamos falar sobre isso e entender como que o diabo age. Então, por que ele entra numa pessoa? Como é que é uma possessão demoníaca? Você já viu isso acontecer? Então, eu peço que você esteja atento, porque o ser humano, ele vive essas guerras, mesmo sem ele entender, né? Eu estava ali escrevendo e via muito isso, porque é um tema muito difícil, porque se trata de fórum teológico, mas tem várias vertentes sobre batalha espiritual. Se você colocar no YouTube lá, hoje em dia tem um monte de coisa, mas algumas coisas não estão embasadas na palavra de Deus, né? Mas o que nós olhamos para a palavra de Deus é ver que lá no início do Éden, este homem que foi criado para viver eternamente, que foi criado para viver a vida em toda a sua plenitude, não tinha dor, não tinha nada, ele foi enganado por Satanás. Então o diabo é real. Ele foi lá no Éden perturbar aquele casal. Irmãos, o que ele não vai fazer para te tirar do propósito de Deus? Você parou para perceber isso? Ele tentou Jesus. O que ele não vai querer fazer contra nós? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, né? E esse homem, quando ele está no pecado, distante de Deus, ele vai se intoxicando,
ele vai se enchendo de lixo, tanto lixo moral, lixo de relacionamentos mal resolvidos, situações que não foram resolvidas na infância. Isso vai criando dentro do homem um domínio tão grande de situações mal resolvidas, que o diabo, ele se alimenta disso. O diabo, ele se alimenta do lixo que fica na alma do homem, de questões não resolvidas. E este homem que está morto, como o pastor Edson pregou domingo aqui, que precisa nascer de novo. Enquanto ele não nascer de novo e passar por um processo de, aí uma questão que nós podemos até ver: será que quando o homem nasce de novo já muda tudo? Na hora assim, pá, o cara nasceu de novo. Eu tô aqui provocando os irmãos. O cara aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Será que a partir daquele momento já está tudo resolvido, irmãos? Não. Existe um processo chamado conversão. Existe um processo chamado de santificação. São degraus que Deus, ele vai trabalhando na vida do homem. E este homem precisa ser liberto, muitas vezes em áreas que ele nem imagina, Pessoas, que são escravos na sua mente de tantos pecados. A pessoa está na igreja, não consegue se libertar. Eu estou citando algumas coisas aqui, o diabo aprisiona essas pessoas, e essas pessoas ficam presas a coisas, e muitas vezes a gente não entende o porquê. Precisam ser libertas daquilo ali. A gente vai ver depois na Bíblia algumas situações assim. Mas o que seria uma possessão demoníaca? O que seria uma pessoa possessa por demônios? Possessão fala de pessoa possuída, uma pessoa que está vivendo uma vida tão, sim, no pecado, que o diabo, ele está ali se alimentando de todo lixo, traumas, ações espirituais, bruxaria, práticas de ocultismo, que hoje é muito, eu não sei se os irmãos mais antigos se lembram. Antigamente, você falar de coisa de bruxaria era algo assim, todo mundo. Hoje não, hoje é normal. Hoje está nos filmes. Você assiste Eclipse, você acha legal o casalzinho de vampiro. Aquilo ali é satanismo, aquilo ali é podridão. A pastora Sônia, o nosso irmão Juliano, ele falou um testemunho da pastora Sônia. A pastora Sônia hoje ela está em Juazeiro. Ela saiu de Toledo, ela foi começar um projeto missionário lá no Juazeiro do Norte. E ela me contou um testemunho de um jovem que, muito novo, aos 12 anos, ela falou que esse jovem, ele era uma criança normal, um pré-adolescente normal, e ele começou a ficar muito rebelde, começou a se envolver com droga, muito novo, 12, 13 anos, ninguém conseguia lidar com aquele jovem na escola, foi expulso, o cara virou um negócio. Quando ele estava, acho que com 15, 16 anos, falaram: precisamos internar esse menino. Aí foram falar com a pastora Sônia. A pastora falou: aqui é só de maior que a gente interna. Mas aí foram conversar e conseguiram colocar esse menino lá. Eu conheci ele. Sim, ele era bem grandão. Aí hoje em dia você se engana, Você vê os jovens assim, grande, mas novinho, Aí um dia ela foi contar a história dele. Falou: pastor Porcino, vem aqui, eu vou te contar a história desse jovem. Irmãos, esse jovem, ele tinha 16 anos. E a pastora contou que ele começou muito cedo, 12 anos, se drogar e tal. E quando ele chegou lá no Beit Aba, que é esse lugar de recuperação, dependentes químicos, hoje está à frente o pastor Amós, da Oficina Church. Esse jovem, todo dia de manhã eles iam orar. Esse jovem, demônio manifestava. E eles oravam, e esse demônio manifestava, quebrava tudo. E a pastora ficava assustada com aquilo. Meu Deus, por que esse menino é assim? Orava, o demônio ia embora. No outro dia, de novo, o demônio manifestava. Eu falei: estou orando, esse menino está aqui, tem alguma coisa. E ela começou a buscar de Deus, e falando: Deus, me ajuda, me dá uma direção, porque está virando uma bagunça aqui, orando todo dia. Aí um dia Deus deu direção, ela conversando com ele. Era um menino muito bom, gente boa. Irmão, você vê ele, você não fala que aquele menino era assim. Você olha assim, você leva ele para sua casa. Menino muito querido, assim, rapaz bonito, arrumado. E ele disse: não. Começou a questionar, fazer uma sondagem. Aquele menino havia feito um pacto. Ele assistiu um filme, eu não me lembro agora se foi o Senhor dos Anéis, eu não me lembro. Eu sei que ele assistiu um filme. Não, o Senhor dos Anéis não é algo sobre vampiro.
E ele deu na louca, ele falou assim: vamos fazer um pacto de sangue com os amigos dele. E ele fez um pacto de sangue, assim, na brincadeira, cortaram lá e vamos ter esse pacto de sangue. Irmãos, e o diabo entrou na vida daquele menino. Aí aquele dia que ele falou isso, o que aconteceu? A pastora orou, ele foi liberto. Foi um processo. Deixa eu falar de um cara que tem mais moral que eu para falar, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele conta um testemunho, irmãos. Ele é um pastor presbiteriano, homem de Deus. A maioria dos pastores presbiterianos são da teologia reformada. Eles são muito mais centrados, eles não são tão doidos igual eu. São homens de Deus também, né? E ele fala que ele foi na África. E ele conta o testemunho. Depois você pode procurar lá, possessão demoníaca. Coloca lá Hernandes Dias Lopes. Parece que tinha um negócio lá de casamento, que o jovem tinha que devolver o lenço quando fosse casar. Um negócio assim, eu não lembro da história. Eu sou muito ruim de contar a história. E ele fala que aquele jovem foi falar com ele. Ele estava em uma missão lá, foi até o escritório, falou: não, preciso resolver essa questão, tal. E aquele jovem, ele falou: não, então devolve o lenço, porque era uma questão de noivado e casamento, era uma tradição. E aquele jovem não estava conseguindo fazer aquilo. Aí ele foi conversar com aquele jovem confessou que tinha se envolvido com bruxaria, com ocultismo, muita coisa. Pastor Hernandes Dias Lopes. E aquele jovem trouxe todos os livros de bruxaria, os patuás, aqueles negócios todos. E o pastor Hernandes falou assim: nós vamos orar e você vai queimar isso aqui. Irmãos, aquele jovem acendia e não queimava o negócio. E não queimava o negócio. E o pastor Hernandes Dias Lopes falando, orando no Espírito. Não, mas eu vou acender e vai queimar. Ele fala que ele acendeu e queimou. Quando ele queimou, diz que explodiu. Puff, aquele rapaz soltou um grito assim, e caiu duro no chão. Pum. Ele foi, como se, né, não viu, colocou a mão, não, tá vivo, né? E orou, e aquele rapaz foi liberto. Possessão demoníaca fala de muitas posses que o diabo vai tomando quando uma pessoa ela vive na impiedade, né? Porque igual eu falei, hoje em dia o ocultismo ele não está tão oculto assim. O satanismo está nos filmes. As pessoas fazem bruxaria brincando, achando que é legal. Antigamente as pessoas tinham até medo. Hoje em dia não, elas acham legal, está na moda. Esses dias eu contei num texto, de um vídeo de uma menina no TikTok falando que o diabo não existia. Eu falei para o pessoal aqui no discipulado, os irmãos, fez o vídeo e espalhou, né? Tem se tornado tudo bem explícito, né? Não está nada oculto, né? Se você assistir Eclipse, é um vampiro legalzinho que se apaixona por uma menina e fica aquele romance ali, um negócio legal que você fala, uau, que bonito. Mas o vampiro das antigas era aquele assustador, aquele cara, né, lá que vinha do castelo, tudo escuro. Hoje não, o vampiro é bonitinho, é um jovem que vai na escola, entendeu? Então as coisas se tornaram muito mais acessíveis, está no celular chegando, sabe, toda hora, brincadeiras. E a gente precisa ter discernimento que esse mundo espiritual é uma realidade. Agora, o que é a opressão? A possessão é uma pessoa que está vivendo e vai juntando tanta coisa que o diabo ele se apossa da vida dela, ele usa aquela pessoa é escrava de Satanás. A gente já teve situações de pessoas possessas, vem aqui, demônios, vai embora, a pessoa volta do outro culto, manifesta de novo. A pessoa está numa possessão que precisa ser liberta, porque às vezes a gente confunde. Não, repreende o diabo, mas a pessoa precisa ser liberta também. Não só o diabo ir embora, a pessoa precisa ser liberta. O pastor Cote, ele fala, antes de eu falar sobre opressão, o pastor Cote, ele trabalha nesta área, ele tem muitas coisas que eu acho interessante, outras assim, ainda não tem muita base para falar que é isso ou aquilo. Mas enfim, ele fala que essas pessoas que manifestam e o demônio sai e voltam, elas não foram libertas. E é uma realidade. O diabo, ele se alimenta de lixo da alma. Se você tiver um lixão ali, que junta todo tipo de parasita, né? Ele usa muito essa analogia. Junta barata, junta rato, junta todo tipo de barata, de parasita, todo tipo de bicho, aranha. Se você ir lá matar a barata, a aranha, os ratos vai resolver, irmãos? Não vai. Você tem que limpar. Porque você mata a barata, mata o rato, eles voltam de novo. Vem outros.
Então, pessoas que vivem numa vida de pecado, numa vida de promiscuidade, pessoas, por exemplo, irmãos, uma coisa que eu tenho orado, que não consegue permanecer na igreja. Sabe o que é? Impiedade, pecado, não consegue largar o pecado. Irmãos, é fato. Começa a orar e começa a pedir direção. Você vai ver que essa pessoa não quer largar o pecado. É por isso que ela não consegue ficar na igreja. Então ela fica um tempo, daqui a pouco ela some. Porque ela está apegada ao diabo, ao pecado, e o diabo tem domínio. De uma certa forma o diabo está naquela vida ali, ó. Não, você precisa, você não pode, você é meu. E a pessoa está envolvida no pecado, até que ela se arrependa, que ela confesse o pecado e seja liberta. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa, hoje em dia não é pecado. Ai, pastor, eu tenho uma falha. Eu tenho uma fraqueza. Não, eu pequei, é pecado. Não, é uma fraqueza. Eu não consigo ficar sem isso. Mas é uma fraqueza, não, é um pecado. Tem que ser liberto, tem que confessar e ser liberto, irmãos. A gente precisa ensinar isso, até mesmo nas nossas famílias, né? A gente aprendeu isso com minhas filhas ali. E quando é uma questão de disciplina, eu faço questão. Tivemos há pouco tempo uma situação assim, falar: Ana, Júlia, vem aqui, Isabela, nós vamos orar, e você vai pedir perdão, porque você pecou. Você pecou, você mentiu, você bateu, você beliscou, é pecado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a entender que quando faz algo contra o outro, é pecado. E deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente acha que os nossos filhos são anjinhos. Irmãos, aquele bebezinho bonitinho ali, ele é um pecador. Não é anjo, é um pecador. Aparece dente, o que eles fazem? Começa a entender de coisa, é meu. Irmão, é um ser humano pecaminoso, precisa se converter, precisa ter um encontro com Deus. Então existem pessoas que crescem na igreja, estão na igreja, mas não largam o pecado, e não vão conseguir se libertar enquanto não confessar. Isso aqui é só um adendo para você entender a realidade espiritual, irmãos. O diabo, ele age assim. E o que é a opressão? É aquela pressão que às vezes a gente sente. Eu como pastor, talvez você como líder, em algum momento você viveu isso. Opressão. Sabe o que é opressão? É aquela pressão que parece que você vai explodir sua mente. Diabo falando: faz isso, você não vai conseguir. Larga da sua esposa. Larga tudo isso. Opressão. Eu não sei se alguém que está aqui já sentiu o que eu estou falando aqui. Isso é opressão, a gente vive. Quando eu fui trabalhar uma época, eu me lembro em Cascavel, irmãos, várias vezes eu saía de moto para ir para Cascavel, o diabo falava no meu ouvido: hoje é um bom dia para você morrer. Quantas vezes o diabo falava isso no meu ouvido? Eu ouvia ele falando: hoje é um bom dia para você morrer. Eu repreendo você em nome de Jesus. Irmão, eu ia daqui até lá, que eu sentia dores nos meus nervos. Opressão. Quando em algum momento eu vou pregar em algum lugar, por exemplo, hoje, opressão, parece que a mente, o diabo, por quê? Porque ele sabe que quando uma pessoa é liberta, o reino de Deus avança. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma a pessoa, é tão livre que ela passa agora a ser um canal de bênçãos. Só que a gente vê muita gente dentro das igrejas que não são bênçãos, são só atrapalho. Por quê? Precisam ser libertas pela palavra de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Satanás vai colocando mentiras para que o ser humano muitas vezes não acredita nem em Deus, né? Hoje em dia o ateísmo crescendo, e nem no diabo. Não, Deus não existe, mas também no diabo. O diabo é um negócio que inculca isso na mente das pessoas, né? Há outras pessoas, são aquelas que é o extremo, elas têm medo do diabo. Meu Deus, que diabo, ai meu Deus, que medo do diabo. Tiago estava aqui e me veio, Tiago 4, só eu achar que isso é isso mesmo. Tiago 4, 7 fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Coloca lá, Renato, para mim. Tiago 4, 7, por gentilezas. Isso
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo. O que é resistir? Irmão, fica firme em Deus. O diabo é só um cão que ladra e não faz nada, porque ele só vai fazer se Deus permitir, ou se você permitir. O diabo, ele tem que ser resistido. Agora tem gente que tem medo do diabo, mas não tem medo de pecar. Olha como é que é as coisas. Fuja do pecado, a pessoa vai para o pecado, ela não foge do pecado. E quando é para o diabo, ela foge do diabo e vai para o pecado. Então são dois extremos. Pessoas que não acreditam e aqueles que faz da imagem do diabo um negócio assim que ele fala: meu Deus, que medo, ai meu Deus, que medo. Não, irmãos, o Senhor nos deu autoridade. O Senhor vai dizer que Ele está conosco. Ele está dizendo que quando há uma armadura, nós aprendemos aqui, nós vencemos as batalhas. Amém, irmãos? Porque Jesus venceu. Mas nós precisamos conhecer este oponente, né? É um dos grandes segredos. Lucas 14:30, você não precisa abrir, mas se você depois quiser anotar para estudar, fala sobre a renúncia, sobre quando você entra para o Evangelho, que você tem que calcular o preço. É igual um homem que vai enfrentar uma batalha, Jesus fala, aí ele vai calcular se com 10 mil ou com 30 mil ele vai vencer a batalha. Ele precisa entender o inimigo, e nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele tem os seus ardis, ele é ardiloso, sabe, irmãos? Ele é um camarada muito esperto. Olha o que nós lemos aqui, para poderem ficar firmes contra a cilada. Sabe o que é cilada? A palavra cilada, ela está relacionada a malandragem, truques. O diabo, ele é malandro, ele tem truques. Para quê? Para cada situação, para nos prender em algo, para nos pegar em lugares onde a gente acha assim: poxa, a tua fraqueza. Então ele é esperto, irmãos. Ele foi assim desde o início. Ele foi falar com Eva e disse assim: ó, você pode ser igual a Deus. Ele foi malandro, ele foi sutil. O diabo, ele é malandro, o inimigo das nossas almas, né? A antiga serpente. Ele tem uma estratégia para enganar cada tipo de pessoa. Ele chega e ele age com um jovem de uma forma, ele age com o mais velho de uma forma. É ignorância achar: não, eu já tenho 30 anos de crente, o diabo não me engana. Você precisa estar em vigilância. O diabo, ele vai tentar até o último dia da tua vida. É por isso que Paulo fala: eu combati o bom combate. A gente precisa entender que existe um bom combate. E este bom combate fala de não combater um contra o outro. A gente não está aqui para ficar brigando um com o outro, a gente está aqui para combater Satanás. Então às vezes a gente fica a vida inteira brigando. O marido briga com a esposa, o filho briga com o pai briga com o filho, enquanto deveria estar brigando contra Satanás, né, irmãos? Então a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui em Efésios 6 fala, no versículo 12: a nossa luta não é contra seres humanos. Nós estamos lidando com situações espirituais todos os dias. Irmãos, isso aqui é uma batalha espiritual, pregar a palavra de Deus. Você imagina como o diabo fica furioso quando você se põe a orar por uma pessoa, mas orar de verdade: Senhor, salva essa pessoa, salva a minha família, Senhor, salva os meus filhos. O inferno, irmãos, ele se levanta. Porque o que o diabo quer nos últimos dias? Ele quer agir na mente das pessoas, causando um comodismo, para que as pessoas fiquem dentro de casa, que as pessoas não se preocupem em orar, que as pessoas não se preocupem com nada. Ele não quer que a pessoa desvie. Não, eu sou da igreja. Lembra antigamente? Sou católico não praticante. Hoje tem crente não praticante. Eu sou crente, mas eu de vez em quando, não vai nem na ceia mais. De vez em quando apareço lá. De vez em quando vou lá, deixo uma oferta para dizer, né? Na Europa, alguns países da Europa, é dessa forma. As igrejas, elas fecharam, viraram boates, bares, porque levantou-se uma geração que não acredita mais em Deus. O teísmo, ele entrou assim nas escolas, principalmente nas universidades, e hoje está no Brasil, né? Essa
propaganda, né, de ensino contrário à palavra de Deus, chegou e pegou os filhos dos europeus. E a Europa foi o berço do protestantismo. A partir do Lutero, Zwingli, Calvino, foram lá. As igrejas estão se esvaziando, as pessoas, elas estão se convertendo ao islamismo, mas não querem Jesus, não querem Deus. Então o diabo, ele trabalha na mente das pessoas, mas essa guerra é muito grande. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, 3. Abra lá comigo, por gentileza. Olha o que Paulo fala. Isso aqui é muito importante. Pois, embora sejamos humanos, olha o que ele está falando, não lutamos conforme os padrões humanos. 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, irmãos, nós não lutamos com a nossa força, sabe? Porque hoje o diabo, onde ele ataca mais? Aqui, ó, na mente das pessoas. As pessoas estão cheias de argumentos hoje em dia. Hoje é quase raro você ver um demônio se manifestar, porque o demônio está mais assim, sabe? Escondido nas conversas, nos lugares de discussão, porque ele quer provocar uma ideia de que as pessoas todas estão certas. Hoje o argumento é esse, o pluralismo de ideias. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então não mexe com a minha, que eu não mexo com a sua. Está todo mundo certo. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são, de alguma forma, elas estão certas. Então, a nossa luta, irmãos, ela vai nessa linha. Se a gente não tiver entendimento, discernimento em usar as armas que o Senhor nos deixou. E o diabo, ele trabalha assim, né? Por isso que ele fala, né? As armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, pensamentos. O que é sofismas? São pensamentos que as pessoas vão criando contrários a Deus, né? Ideologia de gênero. O negócio está bagunçado, mas eu vou correr para ver se eu pelo menos faço alguma introdução hoje, né? As pessoas desvirtuam as coisas hoje, né? Algo que é espiritual, elas falam, não é espiritual. Isso aqui igual eu falei, é uma quedinha. Não, é espiritual. Os irmãos, né, piedosos, em uma época onde houve um avivamento muito grande, sabe, aqueles que se dedicaram a realmente a viver o propósito de Deus, fala que nos cultos as pessoas iam para frente confessar pecado. Ó, semana, e qual que era o pecado? Não era prostituição, não, essa semana eu não li a Bíblia, semana eu não orei. Elas vinham lá no dia da ceia correndo, pedir perdão. Isso é avivamento, coração quebrantado, sabe, como de uma criança que depende tanto de Deus, quer tanto Deus, que ele não aguenta viver daquela forma. Então o diabo, ele age muito nessa questão, porque são seres invisíveis, só que são reais. 1 Pedro 5,8, né? O diabo, ele anda como um leão, né, ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Ele não está ao nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, amém, irmãos? Mas ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha. Ele fica ali, ó, rodeando, né? Ele fica ali. Acho interessante na Paixão de Cristo, né? Jesus está lá, eles colocam no filme lá a figura do diabo fica ali, sei o que, falando, ó, você desiste. E é assim, é essa guerra. E ele, por ser espiritual, irmãos, ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, 14. Ele tenta entrar de várias formas, porque a gente tem ideia do diabo com um tridente na mão, com chifre, né? Soltando fumaça pelas narinas. Não, irmãos, o diabo, ele é um espírito, então ele se manifesta do que ele puder. Ele usa pessoas. Eu já disse para os irmãos, eu tive uma experiência esse ano, quando eu fui um dia dar uma aula de seminário, um cara sentou do meu lado, irmãos, e depois que eu me toquei, o cara usado pelo diabo, ele ficou uns, sei lá, acho que uns 10 minutos, mas parece que foi uma hora. Ele me esgotou a minha mente. Ele sentou do meu lado e começou a falar. Era como se um cara
E até hoje eu não sei se era um espírito ou se era uma pessoa, irmãos. Confesso para os irmãos, não estou aqui tentando ser místico para vocês. Eu confesso que eu não tive discernimento até hoje se era uma pessoa mesmo. O cara entrou e ninguém falou nada. Ele falou comigo, ele saiu a aula correndo lá com o outro pastor, eu lá atrás, e ninguém falou nada para aquele cara. Ele sentou e começou a me perturbar. Ele falava coisas assim muito estranhas, e eu não entendia muito, que eu estava tentando prestar atenção na aula do pastor Lucas. E ele falava e eu falava mas aquilo que ele falava, irmãos, me causava uma angústia dentro do meu coração. E aquele cara falava: você não sei o que, e você não tem autoridade, e você tem que orar mais, e não sei o que. Essa era a conversa que eu via, e aquilo me angustiava. Eu dizia para ele ir embora logo. Daqui a pouco ele pegou e saiu assim, como se fosse aquelas pessoas que moram na rua. Saiu, eu não vi mais. Porque o diabo, ele se transforma em qualquer coisa. Ele pode usar pessoas para tirar sua paz no trabalho. Aí você não tiver discernimento, você pega e mete a mão na cara do cara. Você acha que é a pessoa, mas é o diabo que está usando a pessoa, né, irmãos? Ele usa várias formas para confundir. Ele tentou Jesus, foi lá: Jesus, transforma essa pedra em pão. No momento que você mais está precisando, é o momento que ele vai vir com uma oportunidade para você se desviar do propósito. Ele é um inimigo muito organizado. Olha o que diz Paulo 6 aqui, né? Versículo 2: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Poderes ou principados, né? O que é principado? Fala sobre uma organização. O reino das trevas é um reino organizado. Então olha que você está falando de um inimigo que ele coloca demônios de várias patentes em um reino muito organizado. Sabe aquela citação de Daniel no capítulo 10, né, versículo 13, que Daniel orou 21 dias. Quem já leu o versículo sabe. E ele orou 21 dias e Deus não respondia. Ele 21 dias orando. Aí chega no 21º dia, vem um anjo e traz a resposta para ele. Aí o anjo fala o seguinte: a sua oração foi ouvida, Daniel, só que eu vim e o rei da Pérsia, um principado. Irmãos, um rei da terra pode impedir uma oração de chegar até um cristão que está orando? Não, era um príncipe, era um demônio de uma região celeste. Então isso mostra, de uma certa forma, que existem demônios em localidades, cuidando de certas localidades. Por exemplo, tem demônios que tentam agir aqui nesse bairro, numa área. Por exemplo, tem bairros que é mais suicídio, tem bairros que é mais homicídio, tem bairros que é drogas, tem bairros que são de alta classe. Já é outro pecado que o diabo age ali, naquele lugar. É só você começar a olhar com os olhos espirituais, você vai entender o que eu estou falando. Um príncipe desse mundo jamais poderia impedir, mas aquele demônio, ele ficou ali lutando com o anjo, para que a oração não fosse respondida. Então você imagina como você tem que permanecer na oração? Até quando, pastor? Até quando Deus te responder. Ore até Deus fazer o milagre. Então Satanás, ele tem os seus agentes, irmãos. Satanás tem os seus agentes, ele é muito organizado. É só você olhar para o crime organizado. Pastor Alessandro, ele contou testemunho aqui. Pastor Alessandro, ele veio aqui um dia e contou, os irmãos se lembram, ele foi preso e tal, e ele fala histórias assim do crime organizado, que você fica admirado, irmãos, como é tão organizado, como eles conseguem controlar toda uma região, tudo nos caderninhos, droga não sei da onde, tal, tudo certinho. O cara não pagou, vai lá e mata, e daí já coloca outro no lugar. O negócio funciona redondinho, que o diabo é organizado. Você vê? Às vezes a gente quer ser tão desorganizado com as coisas de Deus, né? O diabo é organizado. O reino dele é um reino organizado, no sentido dele colocar demônios para funções e áreas específicas. Amém até aqui, irmãos? Amém? Não sei se vocês estão compreendendo, amém? Principados e potestades. O que é potestades? Aqui fala de autoridade. A manifestação deste poder que o diabo exerce através dos seus subordinados, ou seja, demônios que estejam em certas regiões, eles têm autoridade para agir. Isso é tão fato, irmãos. Olha o que diz em Lucas 11. Vamos lá, quando Jesus fala sobre, quando ele é acusado, ele expulsa demônios, e eles falam assim: esse demônio,
esse homem está sendo usado pelo diabo, pelo Beelzebu. Aí o que Jesus fala? O reino dividido contra si não subsiste. Não tem como o diabo ficar lutando entre eles, senão o reino dele não né? Se arrebenta. Aí Jesus vai dizer sobre isso, ó. Lucas 11, 18. Se Satanás está dividindo contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Então Jesus está dizendo que o diabo tem o seu reino particular. Ele tem os seus príncipes, ele tem as pessoas que estão sobre a sua ordem. Vamos lá para Efésios 6, poderes e autoridades, né? E contra os dominadores deste mundo de trevas. Domínio. Irmãos, o diabo, ele domina este mundo de trevas. O que é esse mundo de trevas? É o lugar onde as pessoas não obedecem a Deus. Estes lugares onde há impiedade, prostituição, as pessoas não têm nenhum senso de responsabilidade com as coisas de Deus, onde as pessoas estão xingando, brigando. Esses lugares são lugares que são dominados por demônios. Paulo fala, 2 Coríntios 4, 3 ao 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Então, os dominadores deste mundo é o Deus deste mundo, é Satanás, é o diabo, é ele que governa. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo, ele age, ele domina a cultura, ele domina a política, ele domina a arte. Hoje, nós vimos há pouco tempo, pornografia, coisas indecentes sendo colocadas como arte. Estes ambientes mostram que são áreas onde o diabo está dominando, irmãos. Porque se Deus estivesse ali, não havia aquilo. A cultura, né, sendo corrompida, né, atores, atrizes, né, pessoas da política que são usados para fazer leis contrárias à palavra de Deus. Irmãos, é este mundo que o diabo, ele governa. São os dominadores deste mundo de trevas. Não são essas pessoas que são responsáveis, são os demônios que agem através delas, são dominadas. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado de orar muito por pessoas que às vezes o diabo vai colocar para nos atrapalhar, tentar tirar nossa atenção, nosso trabalho, até mesmo na igreja. Tem um ex-satanista que ele fala que ele ia na igreja para derrubar as pessoas. Ele entrava na igreja que não era pessoas de Deus, ele derrubava mesmo. Ele ia, se assentava na igreja, participava por um tempo, e ali causava uma divisão, a igreja acabava. Daniel Mastral, ele fala isso, que ele foi um dia, daí quando ele foi para fazer algo, ele não conseguiu, porque o pastor era um homem de Deus, justo. Aí ele tentou, fez um monte de coisa, ele era um satanista, né? Os irmãos podem pesquisar, tem muita coisa do Daniel Mastral. E ele fala que ele não conseguiu, por quê? Que aquela igreja ali, o pastor era um homem de Deus. Levanta pessoas para tentar derrubar o pastor, má conversações. Por isso que eu falo, irmãos, o crente fiel e temente a Deus, ele não vai se deixar dominar por isso. E o diabo, ele vem mesmo, ele entra. Aí falar, pastor, mas como? Ele entra, irmãos. Ele vem, ele usa pessoas para tirar você do propósito, para te entristecer. Você sai do culto aqui feliz, chega ali, o diabo usa alguém. Irmãos, aqui nós tivemos várias vezes pessoas entrar aqui endemoniadas, tentar atrapalhar o culto, a gente tirar a pessoa daqui de dentro. O diabo faz isso, irmãos, ele domina este mundo. Mas não para por aí. Contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Era como se ele estivesse falando de quadrilhas, né? São quadrilhas, legiões que estão incumbidas, forças espirituais nas regiões celestiais. O que são essas regiões celestiais? São regiões espirituais. Então existem forças que o diabo usa para trazer uma atmosfera na mente das pessoas, para levar as pessoas a fazer coisas que elas não imaginavam. As pessoas que não têm ótica espiritual, até mesmo a gente fala, mas o cara falou lá que ele não se lembra. Irmãos, e quem disse que não foi o diabo que usou ele para fazer aquilo? A pessoa sem consciência chega e mata o pai, a mãe e o irmão. Como que uma pessoa em sã consciência faz isso, irmãos?
ou está louco da cabeça, e muitas vezes não é louco. Satanás usou. Lembra daquele menino que matou a amiga, estava jogando um joguinho? Esses tempos. Ele fala, não me lembro. Fala, diabo. Eu acredito, irmãos. O diabo coloca a pessoa lá, a pessoa foi se envolvendo, o diabo foi acessando a mente, o coração. Quando a pessoa percebeu, ela já não tinha como voltar atrás e foi usada pelo diabo. Ficou cega. Você já viu uma pessoa cega de ódio? Você já viu alguém cego de ódio? Alguém já viu? Eu já vi. Pessoa cega de ódio, ela quebra tudo, vai depois e fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Aí a esposa fala, meu Deus, eu nunca vi esse homem fazer isso. Eu não sei por que ele fez isso. Imagina, irmão, se o ódio. Imagina o que o diabo pode fazer, irmãos. O diabo, ele é terrível. Então, são áreas que o diabo age. E ele é assim, ele é esse demônio que é organizado, né? Mas ele tem as suas portas de acesso. Mas não vai dar tempo mais falar hoje. É um assunto interessante, mas é muita coisa que a gente pode falar aqui. Mas eu vou falar rapidinho aqui, que eu tenho 6 minutos, eu vou falar 2 minutinhos aqui. Nós aprendemos que o reino dele é muito organizado, que o diabo ele vem para matar, roubar, destruir, nós sabemos, né, irmãos? Mas como é que ele entra numa pessoa? Como é que o diabo entra, irmãos? Irmãos, o diabo entra quando ele acha um espaço propício, o lixão. Vamos ler Lucas de novo 11, 24. Jesus está falando algo muito interessante aqui. 11, 24. Olha isso aqui. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. O que é essa casa? O que é essa casa? O corpo. O diabo, ele se alimenta de questões não mal resolvidas. Então, digamos até que essa pessoa, ela foi para a igreja e foi expulso o demônio. De uma certa forma, a casa está vazia. O diabo volta, coloca outro versículo. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. A casa está até em ordem, só que não tem o domínio de Deus ainda ali. A pessoa não foi liberta. A gente já viu muito isso. A pessoa está aqui, domingo, demônio manifesta. Aí na segunda-feira ela vai para o forró de novo. Segunda-feira ela vai se prostituir de novo, vai se drogar de novo. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, passam a viver ali. Então, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então o diabo, ele entra nessas questões, irmãos. Ele vai chegar nesse lugar muitas vezes que até de uma pessoa foi expulso um demônio e vai trazer mais lixo. E ali ele vai se alimentando, e ele vai trazendo contextos de novo da alma, abusos. Irmãos, uma pessoa abusada, uma pessoa que vive na prostituição. Você sabia que toda vez que um homem ele se une a uma mulher e não há uma fidelidade de Deus no casamento, ali naquele momento, se é uma prostituta, a palavra de Deus fala que aquele homem se torna um só com ela. Tudo aquilo que aquela mulher tem vai estar com ele. Uma pessoa fora do propósito de Deus se une com a outra, o que vai acontecer? Inundação de todo lixo, todo pensamento, de toda ação contrária de Deus. Então o diabo, ele se alimenta disso, ele anda assim, enquanto não for limpo e colocar um governo de Deus ali, uma sujeição a Deus. É por isso que a libertação, a santificação, a palavra de Deus, ela vai fazendo o quê? Ela vai limpando. É uma área. A pessoa que não perdoa, depois eu vou falar sobre isso. A pessoa não consegue perdoar. Jesus fala que essa pessoa, ela entrega aos verdugos. O que são os verdugos? São perturbadores. A pessoa que não perdoa, irmãos, ela fica perturbada. A falta de perdão dá doença, os irmãos sabem, dá câncer. A pessoa tem dor nos nervos. Eu não perdoo, não consigo, não vou perdoar. A pessoa perturbada. Jesus fala que ele é entregue aos torturadores. A alma da pessoa vive torturada, ela vive presa àquilo. É por isso que uma criança,
Nós vemos várias situações, né? Abusado na infância, aí essa criança se torna um adulto totalmente desvairado, foi abusado, aí se torna tanta coisa, irmãos, raiva, não consegue lidar com ninguém. Aí você vai ver lá atrás, a pessoa foi abusada, a pessoa apanhava de cabo de vassoura e chicote para cima, a pessoa não tinha vida, sabe? Aí essa pessoa precisa entrar, aceitar a Cristo, e Jesus vai começando a uma limpeza dentro dessa pessoa. Ela vai se deixando e vai renunciando, e Jesus vai entrando na vida dessa pessoa. Tem uma frase que eu acho muito interessante: a salvação, ela é gratuita, é de graça, mas para possuir o reino de Deus é necessário todo o nosso ser, toda a nossa entrega. Porque Jesus, ele vem para reinar no nosso coração, ele quer a chave do nosso coração. Infelizmente, a maioria das pessoas que elas vêm hoje, elas vêm atrás de algo só. Então elas vão lá: Jesus, me dá isso. Elas pegam e vão embora. Jesus, eu te entrego. Eu não quero receber, eu quero entregar meu coração. Eu quero me doar por inteiro. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos, Senhor. Amém, irmãos? Vamos se pôr de pé. Eu quero que essa semana você ore. Semana que vem nós vamos voltar a esse assunto. Eu quero trazer algumas coisas sobre libertação. Tem um livro que eu passei alguns anos aqui com os irmãos, Pastoreamento Inteligente, fala sobre libertação, e falar um pouquinho sobre essa área que às vezes a gente não fala nas igrejas, e é muito necessário, irmãos. A impiedade, pessoas que vivem na prática do pecado a vida toda, dentro de uma igreja, sentando no banco, e não conseguem se libertar. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Precisam ser libertos, liberar perdão para o pai, liberar perdão para a mãe, que às vezes seja para alguém. São pessoas que tragam no coração tantas dores, e o diabo se alimenta disso, da sua dor. O diabo, ele fica te sugando, porque é lixo para ele. O diabo é um demônio que ele ama lixo. Lixo, irmãos. Eu fico até assim, nossa, quando eu falo disso, porque eu me lembro que uma vez eu cheguei numa casa, irmãos, sabe, toda suja, desorganizada, e ali eu fui levar eu me lembro uma vez uma cesta básica ali em Sorocaba, mandaram no rádio, uma família assim. Aí na época a igreja lá era só eu e a Bruna, mais uns 2 irmãos de membro. Pensa na igreja grande, 4 pessoas, 5 membros. Aí ligaram, eu peguei o ônibus e levei a cesta básica. Quando eu cheguei naquela casa, irmãos, que eu comecei a conversar com a mulher e comecei a orar, irmãos do céu, até hoje eu não esqueço. O menino começava a correr assim ao redor da casa, quando eu estava orando, parecia uma cobra. E ela falou: não, ele não gosta que fala de Deus. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, sabe, o mundo espiritual, o diabo está aí, todo canto, fazendo coisa para que a igreja não avance. Mas maior é Deus. O nosso Deus é muito maior, irmãos. Mas nós precisamos entender como é que é esse mundo espiritual e se posicionar. O Senhor já nos deu as armas. Nós falamos sobre isso semana passada, o irmão trouxe aqui. Deus te deu a palavra, Deus te deu o capacete, Deus te deu o escudo, a couraça, o cinturão da verdade. A gente precisa colocar em prática. Aí eu sei de algo, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso confessar algo, mas eu não confesso. Entenda, quem confessa uma fraqueza não vai confessar um pecado. Pastor, eu tenho uma fraqueza nessa área. Confessa. Agora eu vou falar aqui e vou orar, de verdade. Olha, é batata quando a pessoa chega falando assim: pastor, eu adulterei. Aí eu falo: meu filho, mas por que você não veio e falou para mim? Pastor, eu estou recebendo mensagem de uma mulher no WhatsApp, me ajuda, ora por mim. Daí o cara não quis falar para o pastor, não quis falar para a esposa, porque ele fica com medo da esposa bater nele, né? Arrancar os cabelos dele à noite, esfaquear ele, sei lá. Aí o cara espera e guarda aquilo. Aí quando ele pensa que não, ele cai no adultério. Aí ele vem falar. Então quem não confessa a fraqueza vai confessar fracasso. Vai ter que confessar o pecado, porque vai acontecer. Então, irmãos, fale, abra o coração. Sabe, não deixe o diabo se alimentar, porque ele é astuto. Ele vai lutar na área que ele sabe que você é fraco. Teu temperamento, ele vai agir no teu trabalho, na questão de finanças, ele vai ficar assim, ó. Mas quando você entende, você se posiciona. Eu disse para os irmãos que quando eu comecei a pregar, toda vez que eu ia pregar, eu brigava com a Bruna.
Toda vez. Você imagina se hoje tivesse assim ainda, irmãos? Eu ia pregar todo dia. Todo dia eu ia brigar com a Bruna, porque quase todo dia eu estou pregando, dando um estudo, alguma coisa. Todo dia eu ia brigar com ela, por bobeira. Aí eu falava assim: ai, você não me entende, você não sabe que eu vou pregar. Daí a Bruna falava assim: e você é egoísta, você só pensa em você e eu. Olha, irmão, bobeira. Hoje nós entendemos, crescemos. Por quê? Porque o diabo vai aonde ele sabe que vai mexer com você. É na área sentimental, então ele vai lá. Agora a hora que você vence aquele ali, ele vai cair, ó, ele vai vazar. Amém? Senhor, guarda o nosso coração. Hoje nós tivemos esse tempo aqui, 50 minutos de reflexão, de provocações sobre esse tema. Que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Guarde a nossa mente, blinda nosso coração, guarda as nossas casas, guarda os nossos filhos, porque aos teus anjos dará ordem a nosso respeito. A palavra de Deus fala que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que amam e temem. Para essa igreja será guardada, a minha saúde emocional, a minha saúde psíquica será guardada, a minha esposa, as minhas filhas serão guardadas, e o nome de Jesus será proclamado. Papai, eu creio, Pai, que os anjos de Deus estão guardando essa igreja. Papai, os anjos do Senhor estão guardando este bairro, e nós viveremos coisas extraordinárias. Pai, nós cremos que pessoas serão libertas deste lugar. Papai, vai ser assim, ó, não abrir e fechar de olhos, porque a palavra de Deus vai limpando, vai transformando. Não vai precisar alvoroço, não vai precisar demônio gritar, porque a tua palavra vai repreendendo e vai limpando cada área desses corações, até que nada mais reste a não ser a tua presença, Senhor. Eu creio em famílias restauradas. Eu creio em filhos que vão crescer no temor do Senhor, vidas curadas em o nome de Jesus. Amém, irmão?